Olá, irmãos da classe Gênesis. Estamos aqui para a última aula aí desse ciclo de aulas sobre o livro Indicadores Fragmentados do Nicholas Thomas Wright, famoso N.T. Wright. E hoje a gente vai ver o que é o penúltimo indicador fragmentado ali do livro, mas a gente inverteu um pouco a ordem aí, e hoje a gente estuda o último indicador fragmentado, a verdade. Para a gente lembrar, por que indicadores fragmentados? Que negócio é esse de indicadores fragmentados? A ideia do livro é mais ou menos o seguinte: todos nós vivemos num mundo que a gente percebe que não está funcionando direito, ok? E o N.T. Wright, ele separa algumas coisas no mundo que apontam para como o mundo deveria funcionar corretamente, funcionar como planejado por Deus. E o indicador que a gente eu poderia até chamar assim, a sinalização, a flecha apontada aí para o que deveria ser. O último indicador que a gente vai estudar hoje é a verdade. Mas o que é a verdade? Daqui a pouco a gente chega nessa pergunta. A verdade é que, olha só, a verdade é que, exatamente, todos nós temos uma certa ânsia, uma ansiedade, uma vontade de saber o que realmente aconteceu. Quantas vezes a gente sabe de um fato e não está muito bem explicado e a gente fala assim, aí, de verdade, o que aconteceu? Às vezes fala, na real, o que aconteceu? O que tem por trás disso? O que aconteceu que a gente não tá conseguindo enxergar até a profundidade da causa real daquilo? Muitas vezes, quando acontece, por exemplo, alguma tragédia, alguma coisa ruim e que não está devidamente explicada, isso gera muita perturbação, muita inquietude nas pessoas, e mesmo sem que mude nada, há aquela necessidade de saber exatamente o que aconteceu. Eu preciso saber o que aconteceu. O ser humano tem essa necessidade natural de conhecer a realidade. Interessante é que a gente quer sempre saber a realidade das outras coisas, das outras pessoas, só que a gente tem muita dificuldade de enxergar a realidade acerca de nós mesmos. Eu lembro que, se não me engano, foi o Jimmy Carter que na autobiografia dele, ele conta de algumas pessoas, se não me engano da comunidade Amish, que quando perguntam, como é você? Espera um pouquinho, não pergunta para mim, pergunta para as pessoas que me conhecem. A resposta seria mais fidedigna, mais próxima da realidade, porque nós temos uma certa limitação, um bloqueio de enxergar como nós realmente somos. A gente quer muito saber a verdade sobre os outros, mas dificilmente a gente no dia a dia quer saber a verdade sobre nós mesmos. A questão que a gente vai, e por isso a razão desse indicador ser fragmentado, é que depois da queda, algumas coisas não são mais tão simples para o ser humano. Eu vou ter que fazer um desviozinho aqui na história, mas já explico o porquê. Lá na Idade Média, as pessoas faziam uma distinção entre natureza e graça. Tá? Havia um certo dualismo. Na verdade, isso já começou no final do período medieval, quando chegou a influência dos filósofos gregos, porque muitos dos escritos dos filósofos gregos eram desconhecidos no Ocidente ao longo do período medieval, e só lá por volta do século XII, século XIII, é que no Ocidente começaram a ter acesso aos escritos da maior parte dos filósofos orientais, algumas vezes por tradução via os muçulmanos, ou por sábios que fugiam do Oriente em razão da invasão dos povos turcos. Enfim, foi chegando esse conhecimento ao Ocidente, e os discípulos de Tomás de Aquino, principalmente, estabeleceram aí uma certa dicotomia entre a graça e a natureza. A graça teria sido afetada pela queda
era a vida espiritual do ser humano, tudo aquilo que era ligado ao sagrado e era considerado mais importante, inclusive naquela época, tudo isso havia sido afetado pela queda. Já a natureza, aquilo que era natural no homem, a razão, a percepção da realidade, isso, segundo esses pensadores cristãos, não havia sido afetado pela queda. E a gente termina aí o período medieval mais ou menos com essa noção. Chegam os reformadores e eles mudam drasticamente isso. Eu não vou entrar nos outros pontos aí famosos do calvinismo, mas um deles é a total depravação do ser humano. A gente ouve essa total depravação, acha que significa que o ser humano é muito depravado, mas não era isso que eles queriam dizer. O que eles queriam dizer é que a íntegra do ser humano havia sido depravado, havia sido corrompida. A íntegra do ser humano havia sido corrompida pela queda, inclusive a capacidade de pensar, a capacidade de perceber a natureza que o cercava. Qual que é a diferença? Após a reforma, o ser humano confia menos naquilo que ele pode observar acerca da realidade. Isso tem aí várias consequências, várias repercussões, nem todas elas vêm ao caso, mas o que eu quero que fique claro aqui com esse desvio, e era aqui que eu queria chegar, a nossa capacidade de perceber o que é verdade, a nossa capacidade de enxergar a realidade foi afetada pela queda. Se o ser humano não tivesse caído, a gente veria as coisas como elas realmente são, mas a gente não consegue fazer isso. Guardem essa ideia que ela vai ser bem importante no final. Aí a gente vai caminhando, não sei se vocês lembram, mas o N.T. Wright ele utiliza aqui para o estudo dos indicadores fragmentados o Evangelho de João. E tem uma passagem muito bacana lá está em João 18, 37 e 38, quando Jesus está conversando com Pilatos e Jesus fala para Pilatos que ele veio ensinar a verdade, e Pilatos vira assim e fala: o que é a verdade? Gente, isso é até engraçado, porque isso aí é um questionamento já que vai ser repetido em meados do século XX, e Pilatos estava lá atrás já, falando: o que é a verdade? O que Pilatos queria dizer aí é o seguinte: independente do que Jesus ou do que os outros povos quisessem explicar sobre a realidade, a verdade que iria prevalecer era a verdade do Império Romano. A realidade era aquela como vista pelo Império Romano. E aí, a gente lembra, tem uma frase do George Orwell, muito famosa, ele publicou numa revista lá em 1944, que a história é contada pelos vencedores. Gente, o que tem por trás disso? Por trás disso tem uma ideia de que as coisas podem ser verdade para alguém e não ser verdade para o outro. Essa é a centralidade do pensamento pós-moderno. A verdade é socialmente construída e só tem valor para aquelas pessoas que assumem determinados pressupostos. Para outras pessoas, em outra realidade, a verdade é completamente diferente. Tenho certeza que você já ouviu isso, principalmente se você é estudante ou passou aí pela escola nos últimos 10 anos. Essa questão da verdade ser relativa, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e nós podemos conviver com isso. O N.T. Wright ele conta uma história muito engraçada. Na verdade, os fatos são trágicos, mas a história é daquelas bem surreais. Ele comenta que ele assistiu uma entrevista do Vladimir Putin. Vocês sabem quem é o Vladimir Putin. E ele comentando sobre uma ação militar russa na região da Crimeia,
haviam sido filmados, né? Soldados russos todos. O Vladimir Putin foi para a televisão e numa entrevista falou o seguinte: não era o exército russo, eram rebeldes locais que foram numa loja de roupas usadas e compraram roupas usadas de soldados russos e se disfarçaram de soldados russos. Gente, quem vai acreditar num negócio desse? Mas a gente está cansado de ver, ou a gente não está? Cansado de ver os nossos governantes, os nossos dirigentes contando as mentiras mais deslavadas do mundo na televisão, na internet, com a cara mais de paisagem, mais séria assim possível, como se a verdade fosse cada um tivesse a sua, cada um... inclusive hoje em dia usa-se muito, eu estou construindo uma narrativa. Gente, que história é essa de narrativa? Existe a verdade, ponto final, conte a verdade. Mas, hoje em dia, a gente vive aí no mundo do conflito das narrativas, como se a verdade não existisse. Mas o que a gente aprende na Bíblia? Existe verdade? Existe verdade. E ponto final. Aliás, a gente aprende lá em João 8, 31 e 32, passagem que o pastor já leu na semana passada, a verdade existe, a verdade liberta, mas a verdade traz confronto. Jesus estava conversando ali com aqueles líderes da comunidade judaica, eles diziam que eles nunca haviam sido escravizados por ninguém, e Jesus insiste que sim, eram escravizados pelo pecado, e que apenas a verdade poderia libertar. Ora, a verdade existe. Por mais que a gente não queira, por mais que a verdade nos doa, por mais que a verdade sobre nós mesmos seja ofensiva, seja chocante, seja contraditória, porque quantas vezes a gente quer impor ao outro alguma coisa como absoluta que a gente mesmo não dá conta de fazer, e quantas vezes o confronto sobre isso é doloroso, mas a verdade existe e a verdade tem que ser buscada, tem que ser perseguida. Eu quero terminar com duas ideias aqui que são muito complementares. A primeira delas é mais abstrata, a segunda é mais concreta para o nosso dia a dia. Assim como o pecado, a queda, corrompeu o ser humano, corrompeu toda a humanidade, nós podemos ter certeza que a realidade das coisas, que a verdade, não mais uma narrativa qualquer das pessoas, vai ser restaurada no final, junto com todas as coisas. A verdade, a realidade importa para Deus. Queridos, quem criou a nossa realidade? Quem criou o mundo que nos cerca? Quem deu ao ser humano as suas capacidades, os seus limites, as suas características? Quem fez isso foi Deus. A realidade importa tremendamente para Ele. Não agrada a Deus ver o homem brincando de contar a história dos vencedores ou a história sobre a luz, seja lá dos oprimidos, dos derrotados, dos satisfeitos, dos insatisfeitos. Não interessa. A verdade tem que ser buscada. E, por final, eu queria deixar para os irmãos, aí eu falei que ia ter uma conclusão mais prática. O versículo 17 do capítulo 1 de João diz o seguinte: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Queridos, eu já falei isso em outros ambientes, não é uma ideia minha, é uma ideia do Rick Warren, mas a verdade importa tremendamente. Só que assim como nesse versículo, o que veio mediante Jesus Cristo? A verdade e a graça. Anotem isso, porque é muito comum a gente ter aquela ilusão de que eu vou contar umas verdades, não sei quem precisa ouvir umas verdades, como se a verdade fosse uma arma. A verdade é uma arma na mão de Jesus Cristo. A verdade deve ser manejada com graça. O Rick Warren, por isso que eu falei dele, ele dizia o seguinte, diz ainda, pelo menos ele escreveu isso lá atrás, que eu não lembro corretamente as cores, tá? Mas enfim, a ideia dele, vamos supor que a verdade seja azul e que o amor, a graça seja amarelo. Tudo que a gente fala
deve ser verde, deve ser a verdade dita com graça. Que a verdade seja importante para mim, seja importante para você, seja o norte nas nossas vidas, no sentido de buscar Jesus Cristo, de buscar a verdadeira realidade como feita por Deus, como vai ser restaurada por Deus, e que no trato com os nossos irmãos, no trato com as outras pessoas, no trato com o nosso próximo, a verdade seja exposta sim, mas com graça, com sensatez, com educação, de uma forma amorosa, para que ela não possa ser recusada, a não ser pela vontade e teimosia das pessoas. Queridos, que Deus os abençoe, fiquem com Deus aí e até a próxima aula, o próximo ciclo de estudos. Até mais.